Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num conjunto de fontes mesmo fascinante que nos chegou. Olá? No centro de tudo está um recurso educativo chamado A Máquina da Carlota, da autoria de Sérgio Gomes Machado. Exato. E quando digo conjunto de fontes, é mesmo isso. Temos a narrativa ilustrada, que parece um conto, mas depois temos os bastidores, artigos do autor, guias para professores e até fotografias de workshops com as máquinas feitas de caixas de cereais. É incrível. É mesmo. A nossa missão, pronto, é perceber como é que uma história consegue desconstruir um dos maiores bichos-papões da matemática, as funções. E seguir o percurso da ideia, não é? Desde um momento de inspiração numa aula até, bem, até estudo. Exatamente. E acho que um ponto de partida importante que as fontes deixam claro é essa relação entre o criador e a plataforma. Sim, é um trabalho de autor. É um trabalho do professor Sérgio Machado, nascido da sua experiência. A Casa das Ciências, onde o recurso está alojado, funciona como Montra. uma montra, precisamente. Permite que estas pérolas não fiquem fechadas numa só escola. E não me admira nada que tenha sido candidato a recurso do ano. Pois, faz todo o sentido. O que vamos explorar não é só o recurso, mas a filosofia de ensino por trás dele. Vamos a isso então. Ao início de tudo, a narrativa. A história agarra-nos de uma forma muito clássica. Leva-nos para um sótão com a protagonista, a Carlota. Um ano após a morte da avó Ana, Exato, e essa ligação emocional pareceu-me logo chave. Não é um problema matemático abstrato, é uma miúda a explorar as recordações matemáticas da avó. completamente. Isso cria uma camada de significado que vai para além dos números. O sótão é um lugar de descoberta, de memórias. E é aí que o mistério começa. Uma bola de ténis que rebola revela uma caixa. E dentro da caixa, Um cofre. Um cofre com um código de 3 dígitos. É uma estrutura de boneca russa, um mistério dentro de outro. E a chave para o cofre? Bem, não é uma chave. É um poema que ela encontra no envelope. A primeira frase diz: Ler é voar e viver. Parece só uma frase inspiradora, não é? Mas como é que isto se transforma em matemática? é aqui que a magia acontece. É aqui que a criatividade pedagógica entra em cena. O poema é uma mnemónica para o número π. Se contarmos as letras de cada palavra, Obtemos a sequência. exato. Ler tem 3 letras, E tem 1, voar tem 4, E tem 1, viver tem 5. A sequência é 3, 1, 4, 1, 5 e por aí fora. É uma forma incrivelmente engenhosa de esconder um número à vista de todos. Brilhante. Muito, mas a história não nos dá a solução de bandeja. A Carlota não é uma gênia que decifra tudo à primeira. O processo dela é muito humano, cheio de picos sem saída. Primeiro tenta o óbvio. A data de aniversário, claro, 23 de fevereiro e marca 232. O cofre não abre. O que é uma ótima representação do processo de resolução de problemas, não é? A primeira tentativa raramente é a correta. Pois não. Depois, ela percebe que os números vêm do poema, conta as letras todas e decide somar os algarismos todos. O que lhe dá 155. Tenta outra vez. E falha. A máquina até avisa que só lhe resta uma tentativa, o que aumenta a tensão. E é nesse momento de frustração que a solução aparece, quase por acidente. É um talho giro da história. Ela atira o lápis, que cai no papel, e faz um risco entre o 3 e o 1. E de repente ela olha e vê 3,14159. O reconhecimento é imediato. É o número π. Espera lá, um lápis que cai no sítio exato. Não é um bocadinho conveniente demais? Claro que é. É um artifício narrativo, um deus ex machina em miniatura. Mas o objetivo não é o realismo puro. É simular um momento Exato. Simular pedagogicamente aquela epifania. A frustração que vem antes da descoberta. A história precisava de uma forma visual, quase cinematográfica, para mostrar essa clareza. O importante é que a solução não lhe é dada. Ela constrói-a. a partir das pistas e dos próprios erros. E a solução final é usar a aproximação mais conhecida de π, 3,14, que lhe dá os 3 dígitos de que precisa. 314. E o cofre abre-se. E o que é interessante, a partir dos documentos de apoio do autor, é que esta ideia do poema não foi inventada do nada para a história. Não, ele conta que já a tinha usado. Precisamente, foi uma atividade que ele desenvolveu anos antes no clube de matemática dele. O despertar para a matemática já era um conceito testado. O que mostra que as melhores ferramentas pedagógicas nascem da prática e são refinadas com o tempo. Sem dúvida.
E esta primeira parte da história funciona como um aquecimento, um enigma autónomo que nos cativa e nos deixa desesperados por saber, afinal, o que estava dentro daquele cofre. Pois, depois daquele quebra-cabeças todo clupi, ela abre o cofre e... Encontrou outra caixa. outra. A paciência dela devia estar a esgotar-se. Eu confesso que a minha estaria. O que é que havia de tão especial nesta última caixa? Havia o coração de toda a história. Uma máquina. A descrição é muito visual. Parece uma locomotiva antiga. Tem um ecrã, um teclado Um tubo de entrada e uma rampa de saída. e uma bola mágica que mostra os números em que ela pensa. É aqui que o abstrato se torna mesmo concreto. É a personificação de uma função matemática, não é? Em vez de começar com a definição do manual, uma função é uma correspondência entre dois conjuntos. Que adormece logo metade da turma. Exatamente. A história convida à descoberta. A Carlota, curiosa, liga à máquina. Escreve no ecrã a expressão que vê no teclado. F de x igual a 2x plus 1. E depois? Pega na bola mágica, que está a mostrar o número 3, e coloca na entrada. A máquina processa e pela rampa de saída devolve uma bola diferente, com o número 7. O que aconteceu aqui? Bem, a máquina pegou no 3, substituiu o x, calculou 2 vezes 3 mais 1 e deu 7. Mas a Carlota não percebe isso logo. Ela precisa de experimentar mais, de encontrar o padrão. E é esse processo que é a verdadeira aprendizagem. Ela testa com outros números, introduz um 5. Sai um 11. Introduz um 4. Tem a mesma cor do X na expressão. A que sai, a imagem, tem a cor do resultado. São essas pequenas ajudas que guiam o raciocínio, sem dar resposta, até que ela própria verbaliza a conclusão. E esta parte é crucial. Ela diz algo como: a máquina substitui o X pelos objetos e depois de transformados, saem as imagens. Ela descodificou o processo. Percebeu que aquilo era literalmente uma máquina de funções. Criou a sua própria definição, baseada na experiência. O que é a forma mais poderosa de aprender, não é? Sem dúvida. E a história por trás disto é tão boa como a história em si. O autor, Sérgio Machado, revela que a ideia surgiu de uma necessidade real, De uma aula. de uma aula do 7º ano. Ele estava a tentar explicar este conceito, que ele mesmo chama de bicho-papão, e começou a desenhar uma máquina no quadro para ilustrar a ideia de input e output. E um aluno perguntou o nome da máquina. Exatamente. E nesse preciso momento, uma aluna chamada Carlota entrou atrasada na aula. E pronto, o nome ficou decidido, ali mesmo. É incrível como os momentos mais banais de uma sala de aula podem dar origem a algo com tanto impacto. Mostra que não foi uma ideia teórica concebida num gabinete. Nasceu da interação, da dificuldade real dos alunos e da criatividade de um professor. Lá está. E o resultado é que uma ideia matemática que muitas vezes é ensinada de forma estéril. X leva a Y, domínio contra domínio. Transforma-se num processo físico, mecânico, quase industrial. Pões uma coisa, a máquina trabalha, sai outra. Desmistifica o conceito de uma forma brilhante. Torna-o intuitivo muito antes de precisar de ser formalizado. O que me parece mais fascinante ao analisar todas as fontes é que esta história não ficou presa no ecrã. O projeto explodiu para fora do formato digital. Completamente. As fotografias dos documentos de apoio são a prova disso. Vemos dezenas de máquinas da Carlota construídas por alunos e professores. E não são modelos 3D sofisticados, são feitas com o que há à mão. Caixas de cereais, rolos de papel higiênico. Embalagens de batatas Pringles. É a materialização da aprendizagem mãos na massa. O recurso digital não foi o fim da linha. Foi o ponto de partida. A inspiração. A inspiração para que cada turma construísse a sua própria máquina. Passa de um conceito que se vê para um conceito com que se interage fisicamente. E não se ficou pelos alunos. O projeto expandiu-se para a formação de professores. As fontes mencionam workshops. Sim, como aquele no Via Encontro Internacional da Casa das Ciências, onde o próprio Sérgio Machado ensinou outros professores a construir e usar estas máquinas. E há uma anedota que ele conta que diz tudo sobre o espírito do projeto. A da viagem de comboio. Essa mesma, ele relata que viajou de Viseu para Lisboa para dar essa formação e levou um saco do lixo de 50 litros cheio de material reciclado. Cheio de caixas, rolos, embalagens, para partilhar com os professores. Que imagem! Consigo imaginar as outras pessoas na carruagem a olhar para ele e a pensar o que é que ele veria ali dentro. Completamente. Mas essa imagem ilustra uma dedicação que vai muito para além de carregar um fecheiro para um site.
É sobre partilhar uma metodologia. Uma filosofia de ensino. É sobre dar as ferramentas, literalmente, para que outros possam replicar e adaptar a ideia. Mostra o empenho em criar uma comunidade à volta do recurso. E a expansão continuou, a história foi adaptada para o teatro, primeiro em inglês, The Grandma's Machine, num projeto Erasmus Plus, e depois foi integrada numa peça maior em português, o CSI Matemática, Cálculo sob Investigação, o que nos leva a uma questão interessante. O que é um recurso educativo no século XXI? Claramente, já não é só um documento ou um vídeo. É um excelente ponto. A máquina da Carlota não é um recurso, é um ecossistema pedagógico. Um ecossistema. Gosto dessa palavra. Começou como uma ideia, tornou-se uma história digital, evoluiu para um projeto de construção, inspirou workshops e acabou no palco de um teatro. É a demonstração perfeita da metodologia STEAM. Com o A de artes. Bem, o autor defende uma visão que eu acho muito poderosa. O A de all approaches. Todas as abordagens. Isso é ainda melhor. E é o que vemos aqui. A matemática a ligar-se às artes, à engenharia de baixo custo, à narrativa, não ensina apenas o que é uma função, ensina a pensar de forma interdisciplinar. Fazendo um balanço de tudo o que vimos, esta análise mostra o poder de uma boa história. Como uma narrativa bem construída pode pegar num conceito abstrato, temido por muitos, e transformá-lo em algo concreto, intuitivo e até divertido. Exatamente. A jornada deste recurso é a prova disso. Nasceu de uma necessidade real, foi partilhado e potenciado por uma plataforma como a Casa das Ciências e depois ganhou vida própria. Transformou-se num movimento de construção e até numa peça de teatro. Incrível! A mensagem principal, para mim, é o poder da iniciativa individual no ensino. O sucesso da máquina da Carlota é um reflexo direto da paixão e visão do seu autor. A criatividade começou ali, naquela sala de aula. Começou, e plataformas como a Casa das Ciências são depois o catalisador crucial que impede que estas ideias geniais fiquem confinadas a uma só escola. Permitem que a inovação que nasce na base, na prática, se espalhe. E que inspira outros professores e milhares de alunos. É um modelo de partilha e crescimento que devia ser muito mais valorizado. Fica talvez uma última reflexão. A história da Carlota usa uma máquina para explicar a matemática. Mas, se pensarmos bem, a própria narrativa funciona como uma máquina. Como assim? A matéria-prima que entra é a curiosidade do aluno. O mecanismo interno é o enigma, a descoberta. E o produto que sai no final é a compreensão. É uma bela analogia. A história como uma função que transforma curiosidade em conhecimento. Exatamente. E isso deixa-nos a pensar. Que outros bicho-papões da aprendizagem, seja na matemática ou noutra área, poderiam ser domados? Se calhar a solução não passa por mais definições ou mais regras. Talvez passe simplesmente por encontrarmos uma história melhor para contar.